E hoje nós vamos falar de um assunto que eu acredito envolve a todos nós, né? A questão alimentar, principalmente o desperdício de alimentos. Mesmo com o aumento da fome, o Brasil é um dos países que mais deixa de aproveitar alimentos no mundo. Um levantamento da ONU, Organização das Nações Unidas, mostra que o Brasil desperdiça por ano cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos. A estimativa é que cerca de 80% desse desperdício acontece no manuseio, no transporte e também nas centrais de abastecimento. E em clima de estreia na programação da TV Pai Eterno para temperar as noites das nossas quartas-feiras, nós vamos conversar sobre o reaproveitamento alimentar e a importância de evitar o desperdício com o idealizador do reality, né? Do Soborô. Acho que faltou ali na lauda esse dado. Padre Fábio Pascoal, que é o idealizador do Soborô, que estreia hoje na TV Pai Eterno. Padre Fábio, bem-vindo. Alegria recebê-lo aqui no nosso Almanaque Católico. É uma alegria estar aqui, Padre Wellington, meu confrade, e também estar aqui com todos aqueles que nos acompanham aí do outro lado da telinha. E conectadas conosco estão a Juliana da Silva Barroso, coordenadora de gastronomia do SESC Goiás. Juliana, bem-vinda, muito obrigado pelo seu sim. Nós que agradecemos o convite. Como eu falei antes, é sempre muito bom falar de comida. E ainda mais ligado à sustentabilidade, reaproveitamento, acredito que vai ser uma roda maravilhosa de conversa. E a Viviane Gondo, que é nutricionista, também faz parte do SESC e do projeto Mesa Brasil Goiás. Viviane, bem-vinda. Boa tarde, padres. Boa tarde, telespectadores. Em nome do Mesa Brasil SESC, eu agradeço imensamente pelo convite. Tá certo. E para contextualizar, eu quero começar falando sobre esse projeto que nasceu da ideia, da sugestão do Padre Fábio Pascoal, que é o Soborô. Eu queria pedir depois para a produção preparar aí a chamada do programa. Já tem a chamada do programa aí, diretor? Prepara a chamada do programa e de algum convidado para a gente poder aproveitar durante a entrevista, até para ajudar a contextualizar quem está em casa e preparar para essa estreia hoje à noite. Padre Fábio, Soborô, qual a inspiração que o senhor teve para esse programa, né? Como foi imaginar um reality que pudesse partir desse princípio do reaproveitamento alimentar? Na verdade, a inspiração veio muito da prática, Padre Wellington. Eu, no dia a dia, desde que eu mudei para Goiânia, sou natural de Umas, eu mudei para Goiânia para estudar, fazer faculdade, há muito tempo atrás, eu, morando sozinho, tive que ir para a cozinha e fazer minha própria comida. E fui aprendendo a reaproveitar aquilo que eu acabava fazendo a mais, sobrava de uma refeição, e eu tentava reaproveitar para uma próxima refeição. E ao longo do tempo, inclusive na vida do seminário, eu também fui aproveitando para criar pratos novos a partir de sobras. Sobrava um arroz, sobrava uma carne, sobrava uma batata e transformava aquilo em uma coisa diferente para uma refeição seguinte. Então, da própria experiência de vida, de cozinha, de prato Soborô, que eu cozinho praticamente quase todo dia, nasceu a ideia de oferecer para a TV Pai Eterno esse reality, esse programa. Só que como chegou até a TV foi de uma forma bem inusitada e muito espontânea, porque a princípio foi em tom de brincadeira e agora estamos estreando o programa nesta noite. É aí que promete, né? Eu acho que todos nós estamos aguardando, ansiosos para ver o Soborô aqui na TV Pai Eterno. Juliana, quando nós falamos de reaproveitamento, eu pergunto se é possível, dentro das possibilidades nutricionais e principalmente para quem faz a sua alimentação no cotidiano de casa, é possível a gente planejar uma nutrição ideal a partir do reaproveitamento alimentar, uma vez que, conforme os dados ditos aqui no início do programa, o brasileiro ele ainda desperdiça muita comida, né? A gente é um país muito farturento, mas é um país que às vezes aproveita pouco aquilo que produz para as nossas alimentações. Então, primeiro eu já com base nisso daí,
dá para fazer muita coisa, muito prato muito bom, muito prato com valor gustativo, que eu falo de sabor e acredito que nutricional. Minha colega vai poder falar um pouquinho mais da parte nutricional, mas dá para fazer muita coisa. Mas a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter ciência é que as pessoas primeiro precisam ter consciência daquilo que fazem. O planejamento do que faz é mais importante, às vezes, do que o planejamento do reaproveitamento. Por quê? Muitas pessoas não têm essa consciência que a comida ela pode ser aproveitada ou tem uma ideia errônea que comida reaproveitada, que comida requentada não é boa, e isso não é uma verdade. Então ela acaba fazendo muita comida e acaba que não consome aquilo e aquilo acaba virando lixo. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Então primeiro vamos programar o que a gente faz, a nossa comida, assim a gente evita sobra, e aí com o mínimo de sobra a gente cria uma infinidade de ingredientes, de receita. Eu sou chefe, eu acredito que toda comida ela pode ser transformada, ela pode ser criada. O meu conhecimento técnico de técnicas de cozinhas mostra isso claramente. Você pode pegar um resto de uma carne, por exemplo, de panela, e transformar isso numa focaccia de carne de panela, com um pouquinho de farinha, com um pouquinho de óleo e um pouquinho de ovo. Olha aí, você criou uma focaccia, que é um prato famoso, que é um pão famoso, com alguma coisa que sobrou. Então, assim, dá muito para brincar. Eu sou dessa que adora brincar, mas eu não poderia deixar de falar isso. Primeiro, a gente pensa em não deixar sobrar, porque aí a gente vai para outro lado, que é o aproveitamento integral, porque muitas pessoas pensam só em aproveitar o que sobra, mas tem muito alimento que a gente não consome, porque a gente não sabe consumir aquilo. Algumas cascas, algumas sementes são extremamente nutricionais, nutritivas e gostosas. Então, aí é um conhecimento vasto, né? Vou parar de falar, senão não deixo ninguém. Não, eu acho que é interessante. E ela foi falando ali da ideia. Eu fiquei imaginando aqui, apesar do programa ser após o almoço, nós estamos ao vivo, eu já começo a ficar com a boca cheia d'água, imaginando o que de fato pode sair dos pratos que a gente pode realizar e fazer dentro da criatividade de nossas cozinhas. E também, só fazendo um corte, ainda bem que você não é uma das competidoras, viu? Que essa ideia aí da focaccia seria perfeito, ó. Realmente tá por dentro. Juliana, desculpa, a Viviane, você trabalha num projeto que eu acho que é maravilhoso e é um carro, assim, de apresentação da responsabilidade do SESC, que é o Mesa Brasil. Eu queria que você falasse um pouco para a gente com que o Mesa Brasil trabalha e qual é a finalidade social desse projeto. Então, o Mesa Brasil é uma rede nacional de banco de alimentos. O nosso lema é: nós vamos pegar aonde sobra os alimentos e entregar, distribuir para quem necessita, né? E nós atendemos as instituições filantrópicas que são cadastradas conosco. Então, nós recebemos doações dos parceiros, doadores, as empresas, e nós distribuímos para essas instituições que são cadastradas, que estão em vulnerabilidade nutricional e social também. E além disso, nós também fazemos as ações educativas em nutrição e no setor social também. Perfeito. E essa parceria, ela na prática também, ela parte desse princípio de não deixar com que o desperdício ele tenha, digamos, a sua palavra final nessa produção e nesse repasse dos alimentos? Eu acho que é exatamente o que a Juliana falou, né? As pessoas, elas têm esse preconceito, porque elas associam o reaproveitamento a restos. E são termos completamente diferentes. Por exemplo, sobra. Sobra é o alimento que foi produzido, só que ele não foi consumido. Então, nós podemos armazenar para consumir depois. O resto é aquela quantidade que sobrou no nosso prato. Aí essa quantidade, sim, vai para o lixo. E aí tem as partes não convencionais, né? Que são as cascas, os talos, a polpa, as folhas, que muitas das vezes, na maioria das vezes, não são utilizadas. Perfeito. Padre Fábio, os participantes que foram selecionados para o reality, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco
do perfil dos nossos participantes e como vai acontecer esse reality, uma vez que é um formato que já acontece de alguma forma em outros canais, mas que tem todo um diferencial aqui na TV Pai Eterno. Fala um pouco para a gente sobre esse projeto que é o Soborô. Eu vou falar aquilo que eu posso falar para não dar spoiler, porque como a estreia hoje, muito disso aí que foi perguntado, nós vamos conhecer às 9h30 hoje à noite. Mas os participantes escolhidos, os 8 que nós já conhecemos pelas redes sociais, primeira coisa também aqui pela TV, são gente como a gente, são pessoas do dia a dia, tem pessoas que já cozinharam durante muito tempo da vida, inclusive sendo cozinheiras, inclusive de casas religiosas. Temos aí o padre também, que ele é natural da Irlanda e morou no Nordeste durante muito tempo, na região do Ceará, em outros lugares, e agora está em Goiás. Então tem aí uma experiência diferente de estilo de comida. Tem gente nova que traz uma criatividade inata do próprio tempo da juventude hoje e aqueles mais experientes. Então vai ser um misto de realmente experiência e de possibilidades e que o perfil é muito diferente. Ao mesmo tempo tem uma coisa que une os 8 participantes, os jurados e também todos envolvidos no projeto, que é o amor pela cozinha, o amor pela comida e a fé. Então, todas essas pessoas, todo o projeto, além de ser um reality culinário, uma competição culinária, é principalmente uma experiência de realmente render graças ao Divino Pai Eterno pelo dom do alimento que Ele nos dá e tentar reaproveitar esse alimento ao máximo. Quando não acontece o planejamento em casa, para fazer aquilo que basta, realmente pegar essa sobra que fica na panela e reaproveitar. Então, é um pouquinho disso. Agora, o formato... Desculpa, Padre Wellington, eu não posso ainda contar, porque daqui a pouquinho nós vamos descobrir. Perfeito. Juliana, quando nós falamos, por exemplo, de gastronomia, né, uma arte, acredito que bem próximo aí daquilo que os antigos chamavam dessa alquimia, da mistura e da combinação dos temperos, daquilo que se planta e que se entende por sabor e que se associa positivamente ou que se discorda totalmente daquilo que se coloca na panela. Quando a gente pensa em produzir um prato, muitas pessoas hoje optam muito por aquilo que é a comida processada. E dia desses nós falamos sobre hipertensão aqui no programa no Almanac. Quantas pessoas optam por uma comida às vezes industrializada, processada e não sabe os malefícios que isso vem causar à sua saúde. É verdade que se a gente puder, de fato, optar por produzir a própria alimentação com comida de verdade, a gente pode, de fato, viver mais e melhor? Olha, não posso falar sobre a vida de todo mundo, mas em tese, sim. Na verdade, quando a gente pega, vamos dizer, nossos antepassados, eu sou neta, na verdade, de Índia. Minha avó faleceu, acho que com 106 anos. Ela fazia a própria comida, ela fazia o próprio tempero. Então, ela foi dessa geração e eu vi isso, né, assim, nitidamente na minha infância, onde não se priorizava esses produtos que são muito industrializados. Acho que alguns são interessantes. O problema sempre vai ser o excesso. O excesso sempre vai fazer mal para a gente. E aí é o excesso industrializado, o excesso de comida, de fazer muita comida, o excesso de desperdício e sobra, tudo isso é ruim. Se você conseguir ter isso controlado, você vai conseguir ser mais saudável. E quando a gente fala, e eu vou voltar para o nosso tema do reaproveitamento, também de ser sustentável na cozinha. Quando a gente sabe reaproveitar algumas coisas, eu vou dar o exemplo de um arroz. Se você colocar uma erva, um tempero nele, você modifica totalmente o arroz. E o tempero, essa erva, ela é natural. Pega um manjericão, pica, coloca no arroz, coloca uns tomatinhos cereja. É outro arroz. Pode até jogar um queijo por cima e virar um arroz a pizzaiolo ou um arroz alguma coisa assim, aí você cria o nome, mas vira outro produto. Isso é muito interessante, porque você consegue transformar em outro produto usando a gastronomia, os ingredientes que nós temos e mais saudável também, né? Tá certo.
Viviane, quando a gente pergunta, por exemplo, aonde acontecem os desperdícios? E aí eu pergunto isso porque muitos de nós acabamos acompanhando a produção ali do almoço, do jantar, em nossas casas, a partir da nossa convivência, ou até mesmo nós procuramos fazer. Eu me lembro que em casa eu ouvia da minha mãe, falava assim, olha, eu vou fazer tal coisa, mas eu só sei fazer para tantas pessoas. Então acabava, se tivesse menos, fazia aquele tanto, tem o desperdício, né? E como fazer esse cálculo diante dessa realidade das receitas que às vezes eram pensadas para um número X e que geravam um desperdício tão grande diante das nossas famílias, né? Como imaginar o reaproveitamento daquilo que foi feito no almoço, por exemplo, num jantar da nossa casa? Então, o ideal é, antes de ir às compras, por exemplo, nos supermercados, nas feiras, você senta, olha o que você tem na geladeira, no seu estoque, anota. E a partir daí, você vai fazer o seu cardápio da semana. E pode ser um cardápio simples. Arroz, feijão, um tipo de carne, ou uma substituição, uma salada. E aí sim você vai às compras, porque dessa forma você tem uma possibilidade maior de acertar e analisar. Por exemplo, essa semana eu comprei 1 quilo de cenoura e a próxima semana eu vou às compras novamente, mas sobrou umas 3 cenouras. Então da próxima vez eu posso comprar menos cenoura. Aí, dessa forma, tem uma possibilidade maior de acertar. Eu estava comentando mais cedo, até porque nós moramos numa casa e o padre Fábio também mora na mesma comunidade que eu. Nós somos confrades lá no convento Divino Pai Eterno, lá em Trindade. Nós somos, acho que são 13 na casa, né? Isso. Somos 13. Então, naturalmente, é muita comida. E a gente sempre fica preocupado com a questão do reaproveitamento. Padre Fábio, hoje, por exemplo, a gente tem lá o momento da comunidade, né? O exercício da criatividade, ele sempre foi um espaço de desafio para o senhor, de responsabilidade, ou isso sempre lhe incomodou por conta das sobras, às vezes, encherem mais ainda o nosso lixo e o nosso descarte de alimentos? Na verdade, incomoda um pouco quando eu vejo tanto de sobras, né? Até por isso que, por exemplo, praticamente eu não almoço em casa. E no outro dia, depois do café da manhã, quando eu vou para o escritório da Juventude no Trabalho, da Jumiri, eu passo na geladeira e vejo as sobras que tem, aquilo que talvez não dê para ser usado para produzir uma nova comida, uma nova refeição para 13 pessoas, mas talvez possa ser produzido para 2, 3 pessoas, que é o que a gente consome lá na Secretaria da Jumiri. Então, por exemplo, hoje de manhã eu levei uma abobrinha cozida de ontem, com um pouquinho do feijão cozido, que tinha sobrado muito pouco, não daria para reaproveitar em casa, e eu transformei isso lá na Secretaria da Jumiri num chiclete de tutu de feijão assado, recheado com abobrinha, mortadela do café da manhã e tomatinho cereja que eu tinha. E ficou uma delícia. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente percebe que a sobra incomoda, mas saber aproveitar dela e deixar a criatividade fluir pode transformar e nos fazer criar coisas extremamente saborosas. E, inclusive, esse é o próprio conceito do nosso Soborô. Tá aí. Nós vamos e é um exercício, né? Quanto mais você vai fazendo, quanto mais você vai criando, mais você consegue trazer coisas novas, trazer conceitos novos para os pratos. É uma criação incrível essa de hoje, por exemplo. E ficou muito gostosa, viu? Modéstia à parte, eu comi horrores e não podia. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai voltar a esse tema e eu quero trazer aqui esses detalhes que as pessoas às vezes se perguntam. Por exemplo, da conservação daquilo que sobra de uma refeição. E eu gostaria que a Juliana pudesse falar um pouco para nós sobre um modo como nós devemos conservar aquilo que sobra das nossas refeições e que podem, de fato, ser a matéria-prima de outros pratos em outras ocasiões. É daqui a pouco, depois do intervalo.
Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, agora 4 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. Muito obrigado pela sua audiência. Quero lembrar que quem ligar para nós hoje, fazer o seu cadastro na família Filhos do Pai Eterno, através do nosso call center 623506-9800, leva para casa essa imagem do Divino Pai Eterno. A gente vai enviar aí no conforto do seu lar e você vai poder evangelizar com a gente através das obras sociais, da construção da nova Casa do Pai e dos meios de comunicação. Muito obrigado a você que já participa com esta família de amor. E na nossa roda de conversa falamos sobre reaproveitamento dos alimentos. Aqui no estúdio, o padre Fábio Pascoal, ele é missionário redentorista, idealizador do reality Soborô, que estreia hoje aqui na TV Pai Eterno. E conectadas conosco a Juliana da Silva Barroso, coordenadora de gastronomia do Sesc Goiás, e a Viviane Gondo, nutricionista do projeto Sesc Mesa Brasil Goiás. Eu deixei uma pergunta para Juliana sobre o modo ideal de se acondicionar os alimentos, porque a gente sabe também que nem tudo que sobra a gente consegue reaproveitar. Até por conta eu não saberia dizer assim tecnicamente, mas dos ingredientes e talvez da vida útil daquela comida, por assim dizer, né? Para que ela não esteja fora do seu período ideal de consumação. Mas, tem alguns itens que eles acabam fermentando, então eles são mais perigosos. Certo. Quer dizer que você não possa reaproveitar, só que você tem que ter ciência que é um tempo menor que os outros. Então, vou citar alguns para vocês entenderem. Feijão normalmente é uma coisa que a gente cozinha tudo de uma vez, coloca em potinho de margarina, do que seja, e congela e vai tirando. Por quê? Porque ele fermenta, então com o passar dos dias, depois de temperado, ele não é adequado muito para consumo. Então, o ideal é que seja feito dessa forma. Produtos lácteos que têm leite, queijos, eles são muito complicados para você fazer esse aproveitamento e guardar isso por muito tempo. E a gente tem sempre essas coisas que têm a facilidade de fermentar com o tempo de vida mais útil ou, vamos dizer assim, que eu possa consumir e que não vai fazer mal, que não traga nenhuma doença alimentar. Mas, de certa forma, não quer dizer que você não pode. Você não pode por longos períodos. Mas eu fiz o feijão hoje. Está na geladeira, numa embalagem adequada. Se ele estiver fechadinho, amanhã no almoço eu posso, sim. Se ele tiver a temperatura adequada, eu posso comê-lo. Depois da manhã ou na janta, aí já não seria mais tão aconselhável. Mas, de praxe, o que nós temos que fazer é colocar uma embalagem adequada. O que é essa embalagem adequada, pessoal? Ou é um saco que a gente consegue vedar, não tem problema ser saco, tá? Às vezes você não tem pote, então coloca num saquinho que é higiênico, fecha, acondiciona na geladeira, ou um pote. É importante que tudo que vá ser armazenado seja tampado para não ter contaminação cruzada. O que é contaminação cruzada? Um alimento contamina o outro. E, às vezes, o micro-organismo que está naquele alimento ali, ele não se prolifera na abobrinha, por exemplo. Mas, quando ele for bater lá no feijão, ele vai se proliferar e vai trazer malefícios para a gente. Então, é muito importante que a gente tire a comida da panela, da forma, coloque numa embalagem adequada e leve para a geladeira o quanto antes. Quanto mais ela ficar em refrigeração, maior o tempo de vida, maior o tempo que a gente pode fazer o consumo desse alimento, tá? E aí, de novo, a dica, cuidado com tudo que tenha leite, queijo, ovo, feijão, tomate, repolho também, cebola. tomate, cebola, que são coisas que normalmente fermentam, tá? Olha só. Viviane, quando a gente observa a questão nutricional, a gente sempre observa o prato ideal, né? Como uma pessoa pode fazer o seu prato ideal dentro da expectativa de uma refeição que não faça com que a pessoa careça ainda de alimentos, por assim dizer, mas também não extrapole
para comer além da conta, né, Padre Fábio? Fazer o quê, né? Às vezes acontece. Viviane, existe um prato... Tem uma exceção. Pois é, existe um modelo de prato ideal, e aí, é claro, a gente não vai comer a mesma coisa todo dia, mas tem como a gente variar para ter um prato ideal do ponto de vista das quantidades do que se deve consumir naquela refeição? Por exemplo, um prato no almoço que eu devo, de fato, consumir para aquele momento do meu dia? Então, o ideal, em primeiro lugar, é um cereal e uma leguminosa, que nós chamamos. E nós temos o arroz e o feijão, e nós estamos perdendo esse hábito, né? Do consumo diário do arroz e do feijão, que é nosso. Então, o arroz, uma porção de arroz, uma porção de feijão. E carne ou substituição. Não precisa ser 2 pedaços de carne ou um pedaço muito grande. Pode ser mais ou menos desse tamanho aqui, da palma da nossa mão. Se minha mão for maior, eu posso pegar, então... posso abrir os dedos. Tô brincando, desculpa. Então, esse tamanho aqui, ele já é suficiente. Isso se a pessoa ingere carne, senão ela tem que fazer essa substituição. E aí depois, o que a gente pode acrescentar? Uma verdura cozida e uma salada, né? Se possível, porque nós sabemos que nem todos têm acesso. Mas se possível, seria uma porção de arroz, uma porção de feijão, a proteína, a saladinha e essa verdura. E é importante essa saladinha porque ela tem fibra e ela vai garantir essa saciedade para a gente não ter essa necessidade de repetir. Perfeito. Padre Fábio, essa dificuldade que a gente tem, às vezes, de comer, digamos, mais uma coisa e menos outra coisa, isso também vai ser tema, digamos, abordado aí no Soborô, porque... O reaproveitamento, ele parte do princípio também de oferecer uma refeição ideal, né? Que também não seja pobre naquilo que ela possa, digamos, dar àquele que vai consumir, né? Sim, quando os nossos competidores abrirem as geladeiras para descobrir o que tem lá dentro, que é só nesse momento que eles vão saber aí o que tem, lá sempre vai ter sobras que vão tanto do cereal, do legume, da proteína, vai ter uma variedade mesmo de opções. Porém, em alguns casos, poderá ter aí a repetição. Pode ter o arroz, por exemplo, um macarrão e uma batata, por exemplo, na mesma geladeira. Então, vai caber a eles, a cada um dos competidores, a saber aproveitar bem. Porque se eles prepararem um prato soborô à base de macarrão, completado com a batata e completado com o arroz... o próprio prato já não fica um prato tão nutricional assim ou tão bom aproveitado, né? Então, tem isso aí, mas vai estar lá para cada um escolher e vamos ver o que eles vão produzir, viu, gente? Perfeito. Diretor, tem aí a chamada do programa? A gente vai poder... Hã? Certo. Então, nós queremos agradecer aqui aos participantes. Desde já, Padre Fábio Pascoal, muito obrigado. E também a Juliana da Silva Barroso, coordenadora de gastronomia do Sesc Goiás. E a Viviane Gondo, nutricionista do Sesc Mesa Brasil Goiás. Obrigado pela participação. Desde já, muito obrigado. Agradeço aí. Conto com todo mundo hoje, 9h30, 21h30, para acompanhar a estreia do nosso Soborô. Nos vemos lá. Tá certo. Um abraço, Viviane. Um abraço, Juliana. Nós agradecemos pelo convite, Padre, e até uma próxima oportunidade. Eu acho que eu quero participar desse Soborô, hein? Eu estou achando que eu vou te mandar uma mensagem ainda hoje, viu? Por favor, mande. Vai ser uma felicidade, como sempre, participar de algo de vocês. É sempre muito bom participar dos programas. E a gente fica muito feliz com esses convites. Nos colocamos sempre à disposição, tanto o SESC quanto o Senado. Viviane, você também, viu? Não perde por esperar. Aí.